vamos receber aqui no Jornal Brasil Atual uma senadora que está tendo muito destaque na CPI da Covid, Elisiane Gama, senadora do Cidadania pelo Maranhão. Olá, senadora, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, para mim que é uma honra demais estar aqui conversando com vocês, eu estou à disposição. Senadora, bom, vamos começar aqui falando sobre aquela carta, né? O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, o vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, e o relator Renan Calheiros enviaram nesta quinta-feira uma carta ao presidente Bolsonaro solicitando aí uma resposta sobre o depoimento do deputado Luiz Miranda na CPI. Esse parlamentar, só para lembrar, disse que alertou o presidente sobre irregularidades nas negociações da vacina Covaxin e que o presidente teria falado que seu líder na Câmara, o deputado Ricardo Barros, estaria envolvido nesse caso. Há 13 dias, o presidente permanece em silêncio e, pelo jeito, vai continuar, porque na live de ontem, inclusive, ele disse que não ia responder nada, usou até um termo bastante ofensivo. Eu peço até licença para, inclusive, soletrar, porque falar realmente é deprimente, né? Ele disse CAGUEI para a CPI. É Bolsonaro sendo Bolsonaro, não é mesmo, senador? Eu queria que você falasse como é que você viu exatamente essa resposta, né, esdrúxula do presidente. Não há dúvida, é uma resposta extremamente desrespeitosa com o Brasil, não tem nenhuma responsabilidade a fala do presidente, aliás, não há novidade até no que ele fala, você fala muito bem, Bolsonaro sendo Bolsonaro. Nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de denúncias gravíssimas de desvios de recurso, pagamento de propina, cada dia nós temos uma nova denúncia que chega à CPI. O presidente, você lembra de 13 dias, mas hoje, na verdade, está completando 14 dias. Ou Sim. seja, está passando o dia e ele não consegue responder a denúncia que veio à CPI do deputado Luiz Miranda, que falou claramente que ele foi informado dos casos de corrupção, que ele se comprometeu a enviar essa denúncia ao delegado-geral da Polícia Federal, mas que não tomou nenhuma providência, ou seja, claramente ele prevaricou como autoridade máxima do país e que deveria tomar as providências, mas que, na verdade, não tomou. Então, é uma informação, de fato, muito grave. Ao mesmo tempo, ao invés dele responder, ele dar uma resposta dessa natureza, uma fala esdrúxula, como você coloca muito bem, impronunciável, não é? Pelas pessoas, pela maioria da população brasileira. Então, isso é repugnante, isso é degradante, isso demonstra exatamente como ele pensa acerca do Brasil e como ele pensa acerca do quesito corrupção, não é? A gente via até recentemente ele colocando de forma muito clara que no seu governo não havia casos de corrupção, e agora a gente percebe claramente aí, a partir das investigações que estão sendo feitas pela CPI. E, senadora, ontem a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, a Franciele Fantinato, afirmou à CPI da Covid que deixou o cargo por conta da politização da vacinação, disse que as falas do presidente atrapalharam e atrapalham a imunização da população e que para um programa de vacinação ter sucesso, seria preciso vacina e campanha publicitária efetiva, o que não aconteceu. Quando perguntou sobre ao ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, o Elcio Franco, sobre a opção dos 10% da vacina do consórcio COVAX Facility, ela disse que ouviu dele que não tinha como aderir mais de 10%, porque não tinha como investir todos os ovos na mesma cesta. E os senadores também decidiram, por unanimidade, retirar a Franciele Fantinato da condição de investigada para testemunha. E durante a sua inquirição, senadora, ela revelou que foi Elcio Franco quem decidiu, inclusive, excluir como prioritária a população carcerária do Plano Nacional de Imunização. Agora, essa é uma das mais graves denúncias de violação de direitos humanos da CPI durante, inclusive, a sua inquirição, não é mesmo, senadora? É verdade. O Elcio, ali, ele acabou sendo uma peça central nos problemas, sobretudo na parte da saúde, mas de uma forma muito específica ali, tanto na questão das negociações, quanto na questão do Plano Nacional de Imunização. Você lembrou muito bem, quando ele falou, olha, todos os ovos não podem caber na mesma cesta. Depois vem a questão
do Plano Nacional, no quesito específico, os grupos prioritários. É bom a gente lembrar que dentro do sistema prisional, as pessoas estão ali, mas elas têm contato com as pessoas do lado de fora, entendeu? Então, eles têm contato com a família, tem os servidores que estão dentro do sistema prisional, então ele tem todo um contato que ocorre de forma extremamente cotidiana e diária, não é? Portanto, ali a contaminação dentro do sistema, ela é algo que é muito preocupante, mas ele mandou retirar. Depois, você lembra de uma das falas que foi colocado também na CPI acerca de um dos expositores do quadro de saúde no Brasil e a responsabilidade em relação às comunidades indígenas. As comunidades indígenas estavam ali morrendo mais, portanto, suscetíveis, muito mais vulneráveis ao vírus. E quando esse determinado médico foi fazer a exposição dentro do Ministério da Saúde, o Elcio mandou retirar essa lâmina de informação. Então, ele está sempre ali tentando obstruir, está sempre ali tentando criar alguma situação realmente adversa. Nós ouvimos ela, eu vejo que é necessário o retorno do Elcio Franco à CPI. Ele teve um papel preponderante em tudo que a gente está acompanhando aí neste momento, que é exatamente a negligência, a omissão, o negacionismo do governo em relação ao enfrentamento da pandemia. Muito bem, exatamente, bem lembrado, né, do depoimento do Pedro Halal, que sempre está aqui no nosso jornal. Ele está sempre aqui conosco, o Pedro Halal, desde o início da pandemia. Aliás, um grande profissional, um pesquisador que teve a obstrução da sua pesquisa pelo governo federal. O governo federal deixou, na verdade, fazer a contratação dele para contratar uma outra empresa 10 vezes mais cara. E até hoje a gente não tem nenhuma informação dessa investigação. Muito bem. Senadora, vendo o Jornal Nacional ontem, né, a gente, quer dizer, não para de pipocar a denúncia, né? E a gente vendo o Jornal Nacional, a gente viu mais uma denúncia envolvendo o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que saiu preso da CPI, inclusive, nessa semana, né? E, segundo a reportagem, ele autorizou a assinatura de um contrato com valor 1.800% mais caro do que um parecer recomendado pelos técnicos do Ministério. O contrato se referia à contratação dos serviços de receber e organizar medicamentos da empresa VTC Log. Os técnicos do Ministério da Saúde apontavam que o valor adequado para o serviço seria de R$1 milhão. A empresa cobrava 57 milhões e o Dias bateu o martelo com 18 milhões de reais, um valor aí 60% menor do que era pedido pela empresa, mas 1.800% acima aí da recomendação dos funcionários do Ministério. É mais uma denúncia a ser investigada pela CPI envolvendo Roberto Dias, senadora? Não há dúvida. O Roberto Dias, que foi preso ontem, não é? Ele foi uma peça central. Ele foi preso porque ele mentiu muito na CPI, né? E a informação acerca da VTLog que a gente recebe na semana que vem da CPI é uma informação, mais uma informação grave, que nós já havíamos recebido na comissão. A cada dia a gente recebe uma nova denúncia, a cada dia a gente tem novos dados que demonstram claramente que havia, dentro do Ministério da Saúde, uma organização criminosa clara, que vinha com o objetivo de, ao invés de ter um plano para o enfrentamento da pandemia, tinha um plano de como saber ter mais dinheiro, de como aumentar, na verdade, os valores, não é tanto de medicamentos quanto de vacinas, quanto em relação ao kit Covid. Havia, por exemplo, e aí é uma coisa que a gente ainda está aprofundando também, o que estava por trás em relação ao volume financeiro para a compra, por exemplo, da hidroxicloroquina. Então, havia por trás, na verdade, um interesse muito grande financeiro em detrimento do investimento para o enfrentamento da pandemia. Ou seja, o objetivo que deveria ocorrer não ocorreu, ao invés da gente reduzir aí o volume de contaminados no Brasil, que nós temos hoje de quase 550 mil mortos no Brasil, é exatamente reflexo de falta de uma ação, de um programa, de um cronograma, de um plano de ação específico do Ministério da Saúde para o enfrentamento da pandemia. Agora, mais uma denúncia, senadora, não para, né? As denúncias estão pipocando sempre, mais uma agora da Folha de São Paulo, de que o negócio suspeito da Covaxin envolveu empresas dos Emirados Árabes. Trata-se da empresa Invixia Pharmaceuticals, LLC, aparece em memorando de entendimento como responsável por todas as atividades relacionadas a registro
e comercialização também do imunizante aqui no Brasil. A primeira intermediadora da vacina que assina um contrato com o Ministério da Saúde e que conduziu as tratativas com a pasta para garantir o negócio aí de 1,6 bilhão, 1 bilhão e 600 milhões, é a Precisa Medicamentos, né, do empresário Francisco Maximiano. Vai aparecendo mais coisa ainda aí em relação a esse negócio aí com a Precisa, né, senadora? É verdade. A Precisa, inclusive, tem um outro dado do COAF que já mostra a movimentação atípica, não é? Você vê lá uma movimentação de 47 milhões de reais, dos quais aí pelo menos 14 milhões, você já vê claramente aí uma atipicidade apresentada pelo COAF. Então, a Precisa está no olho do furacão nesse debate. A gente vê desde o primeiro momento, lá quando houve a contratualização acerca da Covaxin, e é bom a gente lembrar que o próprio presidente da República intercedeu junto ao governo indiano através de um telegrama para que houvesse rapidez, na verdade, na liberação dessa vacina, uma vacina que, pela Anvisa, ela não tinha condições mínimas, na verdade, de ser aplicada, e deixou de lado, por exemplo, a AstraZeneca, deixou de lado a Pfizer. A Pfizer levou 330 dias para ter o contrato efetivado e a Covaxin só 97. Então, você vê realmente um tratamento diferenciado. Você tem um interesse seletivo por parte do governo. E para a gente, a cada dia que a gente vê, está muito claro. É um interesse seletivo respaldado aí por um interesse financeiro, não é? Por uma motivação financeira e uma motivação financeira de superfaturamento. Havia um valor X e esse valor X acabou aumentando. Por exemplo, a própria Covaxin, a apresentação era de $10, depois acabou fechando um contrato por $15. Houve naquele momento ali, dentro da estrutura do Ministério da Saúde, por alguns servidores, a demonstração clara de que havia, a própria fiscal de contrato colocou isso para a gente na CPI, que havia ali um superfaturamento, um aumento acima do valor que era praticado no mercado, e mesmo assim o contrato realmente foi fechado. Então, para mim está muito claro, não era negacionismo, não é ideologia, era, sim, pagamento de propina, sim, envolvimento em relação a desvio de recurso público. Vamos falar agora dos militares, senadora. O comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, deu uma entrevista exclusiva ao jornal o Globo. Ele disse que os militares estão incomodados com o que descreve como uma tentativa de associação por parte da CPI entre a corporação e as suspeitas de corrupção apuradas pelos senadores. Critica o tratamento dispensado a colegas que estão aí na mira das investigações, como o Pazuello, o Elcio Franco, e fala que as Forças Armadas não vão tolerar casos comprovados em seus quadros. Ele diz o seguinte: não somos lenientes com desvios e não temos qualquer intenção de proteger ninguém que está à margem da lei. Mas, de qualquer forma, está aí se revoltando em relação ao tratamento que a CPI está dando ao Pazuello e Elcio. E como senadora, você responde ao comandante da Aeronáutica? Olha, veja, quando você fala especificamente de não ser leniente com um membro de qualquer corporação, de instituição de poder, é o que deve ocorrer. Ocorre que houve, por parte das Forças Armadas, uma nota com um tom acima do razoável. Houve, da parte do governo, ou melhor, das Forças Armadas, uma nota desnecessária, no meu entendimento. Quando o Omar fez, na verdade, a exposição do que ele achava preocupante, que foi exatamente corrupção praticada por militares, ele não disse que era uma corrupção nas Forças Armadas. Ele disse que era uma corrupção praticada por um militar, que, aliás, nem integrante das Forças Armadas é. E, de repente, você vem com uma nota com o peso dessa magnitude, foi algo desproporcional. Me parece assim, uma tática diversionista, me parece uma tática de tentar criar um clima no Brasil para talvez aí fazer a implantação do que alguns querem, que é o golpe no Brasil, que é mais um golpe militar, como nós já tivemos na ditadura, e que foi algo tenebroso. Então, a gente não vai admitir, da mesma forma que eles dizem que podem subir o tom, nós subiremos o tom no combate à corrupção, nós subiremos o tom no combate ao pagamento de propina. A gente está lutando de forma muito clara para que nós possamos ter vacinas no Brasil e combater esse tipo de situação que nós estamos enfrentando. E não é uma nota dessa natureza que vai intimidar a ação da CPI. Ao mesmo tempo,
alguns integrantes do governo tentam colocar fogo nisso, sabe? Tentam realmente criar um clima maior. Agora mesmo pela manhã, acabei de ver mais uma vez se colocando, olha, nós não vamos colocar 50 notas, ou seja, tentando intimidar, porque o Amar colocou, olha, pode vir 50 notas, mas a gente não vai recuar. E aí, de repente, olha, nós não vamos mandar 50 notas, a gente já vai fazer outra atitude. Então, é algo inaceitável, a população brasileira está acompanhando isso, ninguém é maior no Brasil do que o povo brasileiro, e o povo brasileiro, eu tenho plena convicção, não vai admitir, junto com todos nós que estamos ali, a uma situação de fato dessa natureza. Vamos sim continuar combatendo a corrupção, doa quem doer, não é? Se tiver cortar na carne, vamos cortar na carne. Agora, não vamos jamais admitir que a ação intimidatória possa ocorrer sem que efetivamente a gente não tenha as nossas posições também e as nossas prerrogativas asseguradas. Muito bem, senadora, falando em povo brasileiro, hoje a gente falou com a Stephanie da Silva Bispo, uma professora de História de Santos, aqui litoral paulista, que perdeu a mãe pela Covid. Ela acompanha a CPI atentamente e ela disse o seguinte, que quando os governistas começam a falar, os senadores que apoiam o Bolsonaro começam a falar, ela fica num desespero, ela fica muito revoltada e ela espera realmente que a CPI consiga punir os responsáveis. O que você poderia falar, não só para a Stephanie, mas tantos milhares de pessoas que perderam seus entes queridos para a Covid-19 por falta do encaminhamento correto do Ministério da Saúde e do governo Bolsonaro? Stephanie, eu quero dizer para você que nós, na CPI, nós estamos trabalhando para mostrar para o Brasil o que é que de fato ocorreu e responsabilizar os culpados. Não dá para você pegar aí os dados e ver mais de 500 mil pessoas mortas, hoje há quase, acho que 530 mil pessoas mortas aproximadamente, e você simplesmente ficar inerte, você simplesmente ficar sem fazer nada. A vida das pessoas não volta mais, é um fato, né? Mas a justiça precisa ser feita. E essa justiça é exatamente o que nós estamos realmente correndo atrás e que vai ocorrer. Todas as denúncias que chegaram até nós estamos apurando com total responsabilidade. Nós estamos buscando nos órgãos competentes as informações necessárias para fazer a contraposição e para mostrar para o Brasil e para encaminhar as autoridades competentes, sobretudo ao judiciário, exatamente o que nós apuramos dentro da CPI. Como eu disse, a vida dos seus entes queridos não volta mais, mas a justiça será feita, se Deus quiser, e nós vamos trabalhar firmemente para que essa justiça de fato possa ocorrer. Senadora, a última pergunta, que daqui a pouquinho vai começar a sessão e aqui o jornal acaba. Vamos falar do depoimento de hoje, né? Inclusive, o William Amorim Santana, técnico da divisão de importação do Ministério da Saúde, ele foi citado nessa semana pela fiscal de contratos do Ministério, a Regina Célia, como técnico que apontou irregularidades nos invoices da Precisa, né? Ele pode dar informações importantes, inclusive, sobre as negociações, não é isso, senadora? A presença dele é uma presença muito importante, como foi da Regina, não é? Como foi do Ricardo Dias, como foi do Ricardo Miranda, não é? Que foi quem trouxe para a gente inicialmente, de fato, as denúncias. Então, a presença dele é muito importante. Dentro do Ministério da Saúde, ela tem uma organização. Então, você começa com uma pessoa, essa pessoa vai passando para as suas demais instâncias, na verdade, o andamento daquele determinado contrato. E o William exatamente detectou irregularidades e encaminhou essa informação para o diretor, no caso ali o Ricardo Dias, que as providências, infelizmente, não foram tomadas. Então, a gente precisa ouvir. Nós chegaremos a uma fase que será a fase das acariações, e nela o William deverá voltar, o Ricardo deverá voltar, o Roberto, a Regina, são pessoas que estavam dentro da estrutura do governo e que deveriam ter tomado atitudes e que não tomaram. Aqueles que tomaram serão, na verdade, não serão responsabilizados. E aqueles que não tomaram e deixaram a coisa correr para se prosseguir aí o pagamento, será, não há dúvida nenhuma, responsabilizado pela comissão. E, é claro, hoje a presença do William é muito importante para a gente dirimir aí essas dúvidas que ainda temos em relação ao andamento desses contratos. Muito bem, senadora, parabéns por toda a sua atuação. E ontem ficou muito tempo ali na presidência, né, na mesa, e com um embate, inclusive, com o Marcos Rogério. Difícil, hein?
ficar exatamente controlando esses senadores que levantam o tom da voz, né, senadora? É verdade, mas a gente está ali firme, né? Eu sempre digo que não é um grito que vai fazer a gente parar, não é uma tentativa que vai fazer a gente recuar. Resumindo, eu sou nordestina, sou maranhense, nasci no interior do estado do Maranhão e cheguei no Senado Federal aos 42 anos de idade. Ou seja, eu tenho uma história, uma caminhada extremamente promissora. Eu nasci numa casa de taipa e piso de chão. Portanto, não é um grito de um homem, de quem quer que seja, que vai fazer a gente recuar. Nós vamos sempre assumir e vamos sempre agir com total responsabilidade, com a firmeza e com a serenidade que nos é peculiar, o enfrentamento de qualquer tipo de embate. Estamos lá e vamos ficar até o final dos trabalhos da CPI. Muito bem, parabéns, uma mulher senadora que honra todas as mulheres do Brasil. Muitíssimo obrigada, Elisiane. E a sessão já vai começar e vamos continuar maratonando aí na CPI, que a gente não pode perder nenhum dia. Um beijo para você, querida. Beijo, querida. Que Deus abençoe, eu estou aqui à sua disposição sempre, tá bom? Muito obrigada. Falamos aqui com a senadora Elisiane Gama, senadora do Cidadania pelo Maranhão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.